Meu nome é Ana Paula Milagres e vou apresentar o artigo intitulado Propriedades geotécnicas de misturas de solo residual de basalto com resíduos de borracha de pneus. Esse artigo é de autoria da Manuela de Moraes, Felipe Ogriari Bandeira e Mauro Leandro Menegotto. A apresentação está estruturada em 7 capítulos. No capítulo 1, Introdução, é realizada a contextualização da motivação do estudo, apresentando-se os dados mais recentes sobre a geração e coleta de resíduos sólidos urbanos, RSU. Também é discutido como o aumento do consumo tem intensificado a produção de resíduos em diferentes setores, tornando-se um desafio global e estimulando o desenvolvimento de pesquisas voltadas ao reaproveitamento desses. O capítulo 2 apresenta objetivos do estudo. No capítulo 3 são descritas características geológicas e geotécnicas da região de origem do solo utilizado nas misturas com resíduos de borracha de pneus. O capítulo 4 detalha os materiais e métodos empregados pelos autores durante o desenvolvimento da pesquisa. No capítulo 5 são apresentados e discutidos os resultados obtidos, seguidos pelas considerações finais no capítulo 6. E, por fim, o capítulo 7 reúne as referências bibliográficas utilizadas na elaboração da apresentação. No capítulo 1, conforme mencionado anteriormente, será apresentada a introdução com os principais motivos que levaram ao desenvolvimento da pesquisa pelos autores. De acordo com Moraes, Bandeira e Menegotto 2018, a destinação final dos resíduos sólidos urbanos representa um desafio significativo em diversas regiões do Brasil, uma vez que, em muitos casos, esses materiais são descartados de forma inadequada, tornando-se potenciais fontes de degradação ambiental e riscos à saúde pública. De acordo com a pesquisa publicada pela Abrelp em 2023, em 2022, o Brasil gerou aproximadamente 81,8 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, RSU. A região Sudeste foi a que mais produziu resíduos, com cerca de 111 mil toneladas por dia, o equivalente a cerca de 50% da geração nacional, e uma média de 450 quilos por habitante ao ano. Já a região Centro-Oeste apresentou menor participação, com pouco mais de 7% do total gerado, correspondendo a cerca de 6 milhões de toneladas anuais. Do total de resíduos produzidos no país, 93,04% foram coletados, o que representa 76.118.317 toneladas de resíduo, ou aproximadamente 354 quilos por habitante ao ano. As regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste já atingiram índices de cobertura de coleta superiores à média nacional, enquanto as regiões Norte e Nordeste ainda apresentam taxas próximas a 83%, deixando parte significativa da população sem acesso à coleta regular de resíduos sólidos urbanos. Entre todos os resíduos produzidos, os pneus estão entre os que apresentam maior dificuldade para a destinação final adequada, pois ocupam grande volume e, quando dispostos de forma incorreta, podem comprometer a estabilidade dos aterros de resíduos. Em diversos países, a disposição de pneus em aterros sanitários é proibida, devido à alta resistência à biodegradação, característica que acentua seus impactos negativos no meio ambiente. De acordo com Moraes, Bandeira e Menegotto 2018, outro fator agravante é o elevado volume de pneus produzidos no Brasil, impulsionado, entre outros motivos, pela limitada oferta de modais de transportes alternativos, como as ferrovias. De acordo com a Associação Brasileira do Segmento de Reforma de Pneus, ANIP 2016, apenas no primeiro semestre de 2016, a indústria brasileira comercializou cerca de 35 milhões de unidades de pneus para veículos de passeio e de carga, sendo aproximadamente 22 milhões destinadas ao mercado de reposição. Como consequência, há uma geração equivalente de pneus usados, que inclui tanto os reformados quanto os que não têm mais utilidade. No Brasil, as normas que regulamentam a destinação adequada de pneus irreparáveis estão em vigor desde 1999, inicialmente estabelecidas pela Resolução nº 258 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, e posteriormente substituída pela Resolução nº 416, publicada pelo CONAMA em 2009, que trata da prevenção da degradação ambiental causada por esses resíduos. Essa resolução determina que os pneus usados
utilizados devem ser preferencialmente reutilizados, reformados ou reciclados antes de sua destinação final, de modo a prolongar sua vida útil. Entre as alternativas mais viáveis estão os processos de recapagem e recauchutagem. Entretanto, esses processos também geram resíduos que, caso não recebam manejo de destinação adequados, podem causar impactos ambientais. Além dos impactos causados pela destinação incorreta dos resíduos sólidos urbanos, o crescimento da população urbana e o consequente aumento do consumo, aliados à necessidade de ocupação de áreas com solos de condições geotécnicas desfavoráveis, têm impulsionado o desenvolvimento de pesquisas voltadas ao uso de resíduos provenientes de diversos setores da economia como alternativa para o reaproveitamento de materiais, redução dos impactos ambientais e o melhoramento das propriedades geotécnicas dos solos. Rodrigues, 2018, avaliou a viabilidade técnica e ambiental do uso de rejeito de mineração de ferro na estabilização granulométrica de solos para aplicação em camadas de base e subbase de pavimentos rodoviários. Foram analisadas misturas de dois tipos de solo, amarelo e vermelho, com diferentes teores de rejeito, por meio de ensaios de compactação, CBR, mini CBR, resistência à compressão simples e módulo de resiliência. Os resultados mostraram que a adição de rejeito melhorou as propriedades geotécnicas das misturas, aumentando a densidade seca máxima e o índice de suporte Califórnia, o CBR, especialmente nas proporções de 10 e 20% de rejeito. O solo amarelo apresentou melhor desempenho, com incremento de até 641,7% no CBR. Concluiu-se que o rejeito de mineração pode ser utilizado como material de estabilização de solos, sendo uma alternativa tecnicamente viável e ambientalmente sustentável para o uso em pavimentação. Miguel e Festugato, 2021, desenvolveram um novo estabilizante sustentável para solos dispersivos e sulfatados, substituindo estabilizantes tradicionais à base de cálcio, como cimento Portland e cal hidratada. O estabilizante proposto foi composto por vidro moído, subproduto da fabricação de fibras de vidro, e cal carbureto, resíduo da produção de gás acetileno. A eficiência da mistura foi avaliada por meio de ensaios de resistência à compressão não confinada, RCS, variando-se os teores de vidro moído, cal carbureto, umidade da moldagem e peso específico aparente seco. A otimização estatística indicou que a combinação ideal para a máxima resistência foi 25% de vidro moído, 8% de cal carbureto, 14% de umidade e 18,2 kN por metro cúbico de peso específico, resultando em uma resistência máxima de 3,63 MPa. Concluiu-se que o uso combinado de vidro moído e cal carbureto mostrou-se tecnicamente eficaz e ambientalmente vantajoso para estabilizar solos dispersivos e sulfatados, promovendo alto desempenho mecânico e reduzindo o impacto ambiental do uso de materiais convencionais. Galdino, 2022, avaliou o comportamento mecânico de misturas de solos tropicais com agregados reciclados de resíduos da construção civil estabilizados com finos de escória oxidante de aciaria elétrica, visando seu uso em camadas estruturais de pavimentos rodoviários. Para isso, ele utilizou metodologia de planejamento de experimentos em arranjo simples vértices extremos e metodologia de superfícies de resposta, com o intuito de determinar as proporções ideais entre solo, resíduos da construção civil e finos da escória que maximizassem as propriedades mecânicas de resistência à compressão simples e índice CBR. O estudo concluiu que a combinação dos agregados reciclados da construção civil e finos da escória na estabilização de solos tropicais se mostrou tecnicamente viável e ambientalmente sustentável, melhorando significativamente as propriedades mecânicas e o desempenho das misturas, com potencial de aplicação em pavimentação de baixo e médio tráfego.
Costa Júnior, Pedroso e Mota, em 2024, avaliaram o uso da escória de aciaria, um resíduo do processo de produção de aço, como material estabilizante de um solo citoso na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, buscando verificar sua viabilidade como alternativa sustentável aos estabilizantes químicos tradicionais, como cal e cimento. Foram realizados ensaios físicos e mecânicos com diferentes teores de escória, 0, 2,5, 5 e 7,5%, incluindo granulometria, limites de Atterberg, compactação e índice de suporte Califórnia, ISC. Os resultados mostraram que o teor ótimo da escória foi de 2,5%, proporção em que o solo triplicou o valor de SC, passando de 4 para 12, além de reduzir a expansão de 1,5 para 0,46, tornando-se apto ao uso em camadas de pavimentação. Concluiu-se que a escória de aciaria é um estabilizante eficiente e sustentável para solos siltosos, proporcionando redução da expansibilidade e aumento da capacidade de suporte, com potencial de aplicação em obras rodoviárias da região. Após todo o contexto apresentado na introdução, no capítulo 2 é apresentado o objetivo do artigo, que é avaliar o comportamento mecânico e hidráulico de misturas de resíduos de borracha de pneus provenientes do processo de recauchutagem com solo argiloso residual de basalto, para utilização em obras geotécnicas. No capítulo 3, serão apresentadas as características geológicas e geotécnicas da região de Chapecó, origem do solo utilizado no estudo. De acordo com Moraes, Bandeira e Menegoto 2018, a região oeste de Santa Catarina, onde se situa o município de Chapecó, é caracterizada pelo afloramento de rochas de formação Serra Geral, pertencente ao Grupo São Bento. Nessa área, predominam rochas vulcânicas efusivas, formadas por uma sucessão de derrames que recobrem aproximadamente 50% da superfície do estado. Destacam-se duas sequências principais: a sequência básica, composta por basaltos de coloração cinza escura a negra, com intercalações de granito intertrapeanos, e a sequência ácida, representada por riolitos e riodacitos. Os solos originados da alteração dessas rochas apresentam elevada fertilidade, com altos teores de cálcio e magnésio. Além disso, os solos residuais de basalto possuem textura argilosa, coloração vermelho escura e drenagem bem desenvolvida. De acordo com Moraes, Bandeira e Menegoto 2018, Menegoto e outros pesquisadores realizaram em 2016 a caracterização geotécnica do solo na área experimental da Universidade Federal da Fronteira Sul, UFFS, campus Chapecó. Essa área está situada nas coordenadas geográficas 27 graus, 7 minutos e 7,9 segundos sul, 52 graus, 42 minutos e 25,7 segundos oeste, a uma altitude de 603 metros em relação ao nível do mar. A caracterização foi conduzida a partir de ensaios laboratoriais em amostras deformadas de solo, coletadas com trato holandês, e incluiu a determinação do teor de umidade natural, peso específico dos sólidos, limite de liquidez, limite de plasticidade, índice de plasticidade e análise granulométrica. Uma síntese dos resultados obtidos para a profundidade de 0,5 metros é apresentada na tabela. Com base nesses resultados, o solo foi classificado segundo o Sistema Unificado de Classificação dos Solos SUCS como um silt de alta plasticidade. Para a profundidade de 50 centímetros, foi obtido um teor de umidade natural de 29,3%, peso específico dos sólidos de 27,57 kN por metro cúbico. Constatou-se que o solo se trata de uma argila siltosa, com pequena fração de areia, com limite de liquidez de 53,3%, limite de plasticidade de 39,9% e índice de plasticidade de 13,4%. No capítulo 4, são apresentados materiais e métodos. Iniciando pela coleta, caracterização e preparação do solo, o solo empregado nos ensaios de compactação, permeabilidade e selhamento direto foi coletado na área experimental do campus Chapecó da Universidade Federal da Fronteira Sul. Para a coleta da amostra deformada, foi aberta uma cava com dimensões de 1 por 1 metro, sendo o material obtido na faixa de profundidade entre 30 e 60 centímetros.
Inicialmente, o solo foi seco ao ar livre até atingir a umidade higroscópica. Depois, as amostras destinadas aos ensaios de compactação foram preparadas conforme os procedimentos da NBR 6457, publicada pela ANBNT em 2016. Ainda, devido à textura predominantemente fina do material, os corpos de prova utilizados nos ensaios de viabilidade e cisalhamento direto foram preparados com solo passante pela peneira de malha número 10, que tem abertura de 2 milímetros. Foi realizada também a caracterização dos resíduos de borracha de pneus empregados no estudo, que foram obtidos junto a uma empresa de recauchutagem localizada na região oeste de Santa Catarina. Com o objetivo de padronizar o tamanho das partículas utilizadas, o material foi peneirado em uma malha com abertura de 2 milímetros, sendo descartado o material retido. A figura 6 apresenta uma amostra do resíduo de borracha após o peneiramento. De modo geral, as partículas apresentam formato fibrilar. A caracterização do resíduo de borracha incluiu a realização dos ensaios de granulometria e de determinação do peso específico dos sólidos. A composição granulométrica foi obtida conforme os procedimentos da NBR 7181, publicada pela BNT em 2016. Já a determinação do peso específico dos sólidos seguiu a NBR 6508, publicada pela BNT em 1974, substituindo-se a água por álcool, uma vez que, com o uso de água, parte das partículas de borracha tendem a flutuar na superfície, impossibilitando a leitura precisa do volume do picnômetro. Para as misturas de solo com resíduos de borracha, utilizada nos ensaios de compactação, permeabilidade e cisalhamento direto, foram adotados teores de resíduo de borracha de pneus de 0%, que corresponde ao solo puro, 5%, 10%, 15% e 20%, correspondente às proporções em massa de solo seco. O teor de resíduo de borracha de pneu foi determinado pela razão entre a massa de borracha seca ao ar e a soma das massas de borracha seca ao ar e do solo seco ao ar, ambas corrigidas em função da umidade higroscópica. Para a realização do ensaio de compactação, utilizou-se um cilindro metálico com um volume aproximado de 100 cm3. O número de camadas, a quantidade de golpes aplicados e o modelo de soquete dotado corresponderam às condições de energia normal. Os valores de peso específico seco máximo e teor de umidade ótimo obtidos para cada mistura foram posteriormente empregados na moldagem dos corpos de prova destinados aos demais ensaios. O índice de vazio dos corpos de prova moldados nos ensaios de compactação foi calculado a partir do peso específico dos sólidos ponderado, determinado com base nos pesos específicos dos sólidos do solo e da borracha, bem como em suas respectivas proporções na composição das misturas. Os ensaios de permeabilidade foram conduzidos em corpos de prova compactados dinamicamente, utilizando o teor de umidade ótimo obtido no ensaio de compactação Proctor normal, admitindo-se uma variação de mais ou menos 0,5 kN por metro cúbico no peso específico seco. A determinação do coeficiente de permeabilidade das misturas solo-borracha seguiu os procedimentos estabelecidos pela NBR 14545, publicada pela ANBNT em 2000, referentes ao ensaio de permeabilidade e à carga variável, método B. Inicialmente, os corpos de prova foram submetidos ao processo de saturação no interior de um permeâmetro, cuja duração variou entre 1 e 3 dias, reduzindo-se com o aumento de teor de resíduo de borracha na mistura. Em seguida, o ensaio consistiu na percolação de uma coluna d'água através do corpo de prova, com a medições sucessivas das cargas hidráulicas ao longo de um intervalo de tempo determinado. O procedimento foi realizado sobre um gradiente hidráulico médio de 10, sendo efetuadas 4 determinações do coeficiente de permeabilidade para cada mistura. Com base nesses resultados, na temperatura da água registrada durante o ensaio, foi possível calcular, pela média dos valores obtidos, o coeficiente de permeabilidade representativo de cada composição. As amostras destinadas aos ensaios de cisalhamento direto foram compactadas estaticamente em 3 camadas, utilizando-se uma prensa de índice de suporte Califórnia, ISC. A compactação foi executada no teor de umidade ótimo até a obtenção do peso específico seco máximo correspondente a cada mistura analisada.
Os ensaios seguiram os procedimentos estabelecidos pela norma ASTM D3080 de 2012, empregando-se uma célula de cisalhamento com dimensões de 50 por 50 milímetros. A aplicação das tensões normal e cisalhante foi realizada em equipamento servocontrolado, equipado com dois sensores de deslocamento linear LVTDS, responsáveis pela medição dos deslocamentos vertical e horizontal, e uma célula de carga destinada à leitura da força de cisalhamento. Por meio dos parafusos espaçadores da célula superior, foi ajustada uma folga de aproximadamente 1 milímetro entre as células. O ensaio foi conduzido a uma velocidade de cisalhamento de 0,02 milímetros por minuto, até atingir o deslocamento máximo de 8 milímetros. As tensões normais aplicadas foram de 50, 100, 200 e 300 kPa. No capítulo 5, serão apresentados os resultados, iniciando pela caracterização dos resíduos de borracha de pneus. A figura 11 apresenta a curva de distribuição granulométrica dos resíduos de borracha de pneus do solo local obtido nos estudos de Menegotto et al. 2016, bem como a composição das diferentes misturas de solo com resíduo. Verifica-se que o diâmetro efetivo do resíduo é de 0,3 milímetros e que quase 100% das partículas apresentam diâmetros entre 0,07 e 2 milímetros. Esse intervalo corresponde à fração de areia, conforme estabelece a NBR 6502, publicada pela BNT em 1995, o que está de acordo com a aparência fibrilar e granular observada nos resíduos. O peso específico dos sólidos foi de 11,40 kN por metro cúbico. Outros autores, em estudos publicados em 2007 e 2011, haviam obtido o valor de 10,90 e 11,10 kN por metro cúbico, respectivamente. Essas pequenas diferenças entre os estudos podem ser atribuídas às variações nas características dos materiais amostrados, relacionadas ao diâmetro das partículas e à possível presença de tiras de aço, que podem permanecer no resíduo quando não são totalmente removidas durante o processo de recauchutagem. A figura 12 apresenta as curvas de compactação obtidas para as misturas de solo e resíduos de pneus de borracha, juntamente com as curvas de igual grau de saturação de 90% e 100%, ambas referentes ao solo puro. Observa-se que o aumento de teor de resíduo de borracha na mistura provoca a redução do peso específico seco máximo e o teor de umidade ótimo. Os autores destacam que DAS 2011 relata que o tipo de solo submetido à compactação, considerando fatores como tamanho dos grãos, distribuição granulométrica e peso específico dos sólidos, influencia diretamente esses parâmetros. Comparando-se os resultados de caracterização do solo e dos resíduos de borracha, os autores observaram uma diferença significativa entre os materiais. O solo apresenta predominância de partículas finas, enquanto o resíduo é composto majoritariamente por partículas grossas. Além disso, o peso específico dos sólidos do resíduo é cerca de 2,4 vezes menor que o do solo, de modo que a incorporação progressiva desse material ao solo provoca uma redução gradual no peso específico seco máximo e no teor de umidade ótimo. Esse comportamento pode ser observado nas figuras 13A e 13B, que representam, respectivamente, as relações entre o peso específico seco máximo e o teor de umidade ótimo em função do teor de resíduo de borracha incorporado à mistura. Em ambos os casos, verifica-se uma tendência linear e decrescente entre as variáveis, com coeficiente de determinação R², indicando boa correlação. Por serem materiais mais leves que o solo, os resíduos de borracha de pneus provocam uma redução de aproximadamente 8,6% no peso específico seco máximo para mistura com teor de 20% de resíduo, em comparação com solo puro. O teor de umidade ótimo também apresenta redução de cerca de 10,1% nesse mesmo teor de mistura. Os autores destacam que Frank et al. 2011 relataram que os resíduos de borracha possuem capacidade de absorção de água de 5,5%. Assim, considerando que a adição desses resíduos reduz proporcionalmente a massa do solo, composto majoritariamente por minerais argilosos como esmequitita, ilita e caulinita, torna-se justificável a diminuição do teor de umidade ótimo, já que o solo retém muito
muito mais água que o material de borracha. A partir dos dados obtidos nos ensaios de compactação por octonormal, foi possível estabelecer, para cada teor de resíduo de borracha, a relação entre o índice de vazios e o teor de umidade, conforme apresentado na figura 14. As curvas indicam que, no teor de umidade ótimo, o índice de vazio mínimo varia levemente entre 0,93 e 0,99 para todos os teores de resíduo. Assim, observa-se que o aumento do teor de borracha não exerceu influência significativa na compacidade final das misturas. A figura 15 apresenta os resultados do coeficiente de permeabilidade para os diferentes teores de resíduos de borracha de pneus nas misturas, juntamente com o ajuste exponencial obtido entre os pontos medidos. Observa-se que o solo puro apresenta valores típicos de solos finos, caracterizados por baixa permeabilidade. Em contrapartida, as misturas contendo 15 e 20% de resíduo exibiram coeficientes de permeabilidade compatíveis com materiais do tipo areia argilosa a areia fina. No caso da amostra com 10% de resíduo, mesmo após aproximadamente 3 dias de saturação, houve redução do coeficiente de permeabilidade em relação à mistura de 5%, que pode estar associado ao aprisionamento de bolhas de ar durante o ensaio. De modo geral, verifica-se um aumento de coeficiente de permeabilidade à medida que cresce o teor de resíduo de borracha nas misturas, principalmente em função da modificação da fração granular do material. Para os ensaios de cisalhamento direto, primeiramente serão apresentados as curvas de tensão cisalhante e de deslocamento vertical em função do deslocamento horizontal obtidas para as misturas contendo 0, 10 e 20% de resíduos de borracha de pneus. No que se refere à deformação vertical, valores positivos indicam redução do volume, enquanto valores negativos correspondem à dilatação da amostra durante o cisalhamento. Conforme mostrado na figura 16, a amostra de solo puro apresentou picos de resistência bem definidos para as tensões normais de 50 e 100 kPa, ocorrendo deslocamentos horizontais de aproximadamente 1,5 mm, tendo a tensão cisalhante estabilizado em torno de 2 mm de deslocamento. As curvas de deslocamento vertical versus deslocamento horizontal indicam que os corpos de prova de solo puro apresentaram inicialmente uma leve contração, seguida por um aumento de volume ao longo do cisalhamento, comportamento observado em todas as tensões normais aplicadas, com maior dilatação associada aos menores níveis de tensão. Para as misturas contendo 10 e 20% de resíduos de borracha de pneus, apresentadas na figura 17A e 17B, observa-se que a tensão cisalhante tende a se estabilizar com o aumento do deslocamento horizontal. Além disso, verifica-se uma tendência de aumento do deslocamento necessário para a ruptura dos corpos de prova à medida que cresce o teor de borracha. Todas as amostras apresentaram uma contração inicial entre 0,5 e 2 mm de deslocamento, seguida por um aumento de volume em maiores deslocamentos. De modo geral, os deslocamentos horizontais associados à compressão tornam-se mais pronunciados conforme aumenta a porcentagem de resíduo na mistura. Conforme relatado pelos autores, o comportamento de compressão em níveis mais baixos de tensão normal, seguido por dilatação em deslocamentos maiores, também foi identificado por Franco et al. Em 2011. Esse fenômeno está relacionado às propriedades granulométricas e elásticas da borracha, que, com deslocamento relativo entre as partículas, passa a exercer uma pressão de expansão oposta à tensão normal aplicada. De maneira geral, para níveis mais elevados de tensão normal, as misturas de solo com resíduo apresentaram redução de volume nos pontos correspondentes às tensões de cisalhamento máximo. A única exceção ocorreu na amostra de 10% de borracha, sob tensão normal de 300 kPa, que apresentou uma leve dilatação na ruptura, da ordem de 0,07 mm, correspondente a 0,35%. A figura 18 apresenta as perdas de resistência em função do teor de borracha para cada nível de tensão normal aplicado. De modo geral, observa-se que, à medida que a tensão normal aumenta, a porcentagem de redução da resistência tende a diminuir para os diferentes teores de borracha analisados.
A partir das tensões cisalhantes máximas obtidas nas curvas de tensão cisalhante em função do deslocamento vertical, foram determinadas as envoltórias de resistência segundo o critério de Mohr-Coulomb, conforme as recomendações da norma ASTM D 3080 de 2012. A figura 19 apresenta os valores de intercepto de coesão e ângulo de atrito obtidos para o solo e para as misturas com diferentes teores de resíduo de borracha. Verifica-se uma redução significativa do intercepto de coesão nas misturas em comparação ao solo puro. A mistura com 5% de borracha apresentou um menor valor de coesão, igual a 4,4 kPa, embora tenha exibido maior dispersão nos pares de valores de tensão normal e tensão cisalhante utilizados na definição da envoltória. Para as demais misturas, o intercepto de coesão variou entre 28,8 e 32 kPa. Em contrapartida, o aumento do teor de borracha resultou na elevação do ângulo de atrito interno, passando de 27,1 graus no solo puro para valores entre 34,6 e 40,9 graus nas misturas, ainda que não se possa identificar uma tendência claramente definida para essa variação. Os resultados apresentados na figura 20 indicam que o teor de 10% de borracha foi o que apresentou menor perda de resistência em relação ao solo puro, uma vez que essa mistura exibiu a envoltória de resistência mais elevada entre as analisadas. Observa-se também que, para tensões normais superiores a 300 kPa, a envoltória de mistura com 10% de borracha ultrapassa a do solo puro. Considerando que o peso específico seco máximo da mistura é inferior ao do solo puro, a utilização desse material em aterros sobre solos mais deformáveis ou de menor resistência mostra-se uma alternativa viável. Embora ocorra uma redução da resistência de cisalhamento para tensões normais inferiores a 300 kPa, a adição da borracha contribui para a diminuição do peso da camada, favorecendo sua aplicação como material de enchimento em obras geotécnicas, uma vez que reduz as tensões transmitidas ao solo da fundação. No capítulo 6, serão apresentadas considerações finais e eu farei uma avaliação a respeito da importância do estudo. O estudo avaliou a viabilidade de incorporar resíduos de borracha de pneus oriundos de processos de recauchutagem a um solo argiloso típico do oeste de Santa Catarina. Foram realizados ensaios de compactação, permeabilidade, carga variável e cisalhamento direto para analisar as alterações nas propriedades do solo. Verificou-se que o aumento do teor de borracha reduziu tanto o peso específico seco máximo quanto o teor de umidade ótimo, resultado atribuído à baixa densidade e à reduzida capacidade de absorção de água da borracha. Além disso, o coeficiente de permeabilidade aumentou com o acréscimo do resíduo, variando de 10 a menos 7 cm por segundo no solo puro para 10 a menos 5 cm por segundo na mistura com 20% de borracha, aproximando-se do comportamento de solos arenosos finos. Nos ensaios de isolamento direto, o solo puro apresentou picos de resistência bem definidos, enquanto as misturas com borrachas mostraram estabilização da tensão cisalhante após maiores deslocamentos horizontais. Observou-se também uma transição do comportamento contrátil para dilatante nas misturas associadas às características elásticas e granulométricas do resíduo. De modo geral, as amostras com borracha apresentaram maior ângulo de atrito interno e menor coesão, refletindo o caráter granular da borracha incorporada ao solo. A mistura com 10% de borracha destacou-se por exibir envoltória de resistência superior à do solo puro em tensões normais superiores a 300 kPa. Os resultados indicam que a utilização de solo misturado a resíduos de borracha de pneus em obras de engenharia requer uma análise criteriosa quanto ao desempenho esperado. A aplicação é mais indicada em situações que demandam de materiais leves para reduzir esforços em camadas inferiores ou em obras que não necessitem de elevada impermeabilidade. Assim, a mistura apresenta potencial para o uso sustentável em construções específicas, desde que respeitados os limites e características técnicas observados nos ensaios laboratoriais. De acordo com Ramos 2025, em 2024, o Brasil apresentou um aumento de 3,3% na produção de pneus para veículos comerciais e leves em relação a 2023, passando de 7,46 milhões para 7,71 milhões de unidades.
Considerando, conforme mencionado anteriormente, a dificuldade de destinação adequada dos resíduos gerados por essa indústria, o estudo mostra-se de grande relevância ao abrir possibilidades para novas pesquisas que avaliem a incorporação desse resíduo para o melhoramento geotécnico de solos, além de incentivar pesquisas sobre a associação de outros tipos de resíduos à mistura solo-borracha.